Então vamos hoje para mais um assunto hoje sobre abundância. Vocês são meus convidados a participar desse momento onde que nós chamamos a energia da abundância. Que energia é essa que a gente às vezes desconhece, né? Que energia é essa que muitas vezes a gente não reconhece ela na nossa vida? E ela não aparece somente na forma do papel, né, gente? Da moeda. Ela aparece em diversas formas, assim como um momento diferente, é aquele momento que vocês possam fazer coisas que vocês gostam, um momento de recreação que vocês reúnem os amigos de vocês. Então a abundância ela é muito mais ampla do que a gente tem noção. Então hoje nós vamos falar dessa energia que eu quero que vocês puxem essa energia e comecem a prestar atenção na vida de vocês, o que ela pode contribuir para vocês hoje, né? Então eu vou começar com uma frase de Einstein, né? Insanidade é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. O que vocês têm feito e vocês não gostam do que têm feito e fica querendo resultado diferente, né? Que muitas vezes a gente começa a agir no mundo de uma forma e a gente fala assim, não é desse jeito que eu queria. Eu queria que a minha vida fosse diferente do que eu tô vivendo. E continua fazendo as mesmas coisas, né, gente? Então, como que eu vou ter resultados diferentes se eu faço as mesmas coisas? Então, essa frase de Einstein vem trazer um profundo conhecimento, que se a gente quer a mudança na nossa vida, que nós sejamos essa mudança. Que mudança que vocês querem para a vida de vocês? Então, é essa mudança que vocês têm que convidar o universo a fazer parte. Então, hoje a gente vai falar novamente com outras perspectivas sobre as perguntas, né? Eu sempre falo com vocês que as perguntas, elas são muito mais importantes do que propriamente ditas respostas, porque as respostas, elas nos limitam, e quando a gente solta a pergunta, o que mais é possível? O que mais é possível que eu não considerei? O que eu posso mudar aqui? Quando eu faço perguntas, eu jogo essa pergunta para o universo. E aí a resposta eu espero, né? Eu tenho que dar um tempo para essa resposta, porque a gente tem a mania de achar que a pergunta tem que vir já com a resposta, né? Nós fomos, desde criança, treinados a ter que responder tudo na hora, né? Fomos treinados a que não podia fazer perguntas, né? As perguntas eram proibidas, né? Quando a gente é criança, a criança pergunta muito, porque a criança está descobrindo o mundo e a criança vem sem esse crivo de que não pode perguntar, né? Que perguntar é feio, né? Então a criança vem sem essa limitação que a pergunta ela fica liberada para a criança e nós vamos crescendo de tanto ouvir. Por que você está perguntando isso? Tanta pergunta, nossa, e as mães fazem isso com os filhos. Isso porque nós aprendemos, né? As nossas mães aprenderam, as nossas avós aprenderam e aí nós aprendemos. Então, como que a gente pode trazer essa energia da pergunta para a nossa vida hoje? Então, hoje vocês não são aquelas crianças que ouviram que não podia perguntar, né? Hoje vocês são diferentes, né? Vocês são um pouquinho diferentes. Então, quando eu falo com vocês sobre as perguntas, e eu tenho colocado muitas perguntas lá aqui no meu Stories, justamente para vocês alertar sobre isso. Porque a gente às vezes faz uma pergunta e já quer a resposta. É como se eu plantasse e todos os dias vou lá e mexo para poder ver se a semente está brotando. Peraí. Vocês querem a resposta ou vocês querem continuar fazendo as mesmas coisas? Aí é insanidade, né? Eu falei com vocês, nessa frase de Einstein, ela é muito profunda, porque insanidade é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se vocês querem ter uma vida diferente, querem ter situações diferentes na vida de vocês, que sejam os convites através das perguntas, entende? Então, que vocês possam ficar atentos às perguntas. São várias perguntas, vocês já observaram algumas aqui, mas vocês mesmos podem criar no dia a dia de vocês qualquer tipo de pergunta. Universo, o que mostre algo mágico hoje.
Universo, me surpreenda, né? Eu adoro essa, né? Tudo vem à minha vida com facilidade, alegria e glória. Isso é um mantra. Quando eu falo isso, é como se eu afirmasse que tudo pode vir da maneira mais fácil, mais leve, que eu tô aqui para receber. Então vem com facilidade, alegria e glória. Então se eu sou filha do Criador, eu sou uma criatura que eu vim dele, então essa possibilidade também se abre para mim. E vocês? Vocês têm permitido fazer perguntas na vida de vocês? Vocês têm permitido observar o mundo de uma forma sem julgamento? Vocês têm permitido olhar para a vida e esperar alguma resposta? Essa meditação que eu tenho indicado para vocês do Stephen, ela faz a gente estar num momento tão presente da vida que as perguntas elas vêm fácil, gente. Então hoje nós fizemos uma meditação que a meditação era justamente pensar em nada. Então estávamos lá em 150 pessoas mais ou menos, pensando no nada. Pensando no nada como? Não é que não pensando nada, é fazendo nada. A gente estava sentado, parado e olhando. Não pode fechar os olhos. Olhando, sem fazer nada. Porque quando a gente tem consciência do fazer nada, é porque a gente sabe o que é fazer muita coisa, né? Então a gente também tem que ter as pausas da vida. Então, como que eu estou utilizando as pausas da minha vida? Eu tenho pensado em mim. Eu tenho feito um balancete sobre as coisas que não estão funcionando para mim, porque a gente anda na vida, gente, agindo como se tudo tivesse funcionando na perfeita harmonia e muitas vezes não tá, né? Eu vou depois deixar aqui no meu stories o nome e o Instagram do Steve, quem quiser tiver interesse, vale muito a pena. São vários tipos de meditação que ele faz e dentre elas tem o momento do nada, a pausa. Então tem um momento também que ele utiliza para a gente trazer a consciência para o corpo, de vocês começarem, de olhos fechados, mentalizarem as partes do corpo de vocês. Que a gente às vezes fica muito desconectado com o corpo. Então, aí ele fala, mentaliza o cérebro, mentaliza. Aí vocês vão mentalizando até chegar à ponta do dedo, né? Isso é um exercício de tomada de consciência, né? De corporal, do corpo com a mente. Faz exercício também da gente trazer para perto de nós as pessoas, né? Primeiro eu, depois uma pessoa querida, depois uma pessoa que você não conhece, depois uma pessoa que te é caro e depois a humanidade. Então são vários exercícios de meditação que o Steve é professor, ele é budista, ele é professor de meditação e ele traz, antes de iniciar o processo de meditação, ele faz algumas abordagens super interessantes. Então, por isso que eu tenho trazido para vocês aqui no Stories direto a meditação dele, porque para mim foi uma contribuição e eu quero que seja para vocês também. Então, gente, a gente deve olhar para essas perguntas da vida, porque a gente fica o tempo todo assim, eu poderia fazer de uma forma diferente, eu poderia fazer isso, poderia não, gente. Eu já falei da questão do poder das palavras, né? Vocês têm que utilizar a palavra escolho. Porque a palavra querer, ela tem mais de 70 e tantos, 80 significados de escassez. E ela é uma palavra fraca, entende? Ela é uma palavra fraca no vocabulário. E quando a gente está mexendo com energia, a gente tem que estar forte, né? Porque a gente tem que estar com a mesma energia que eu estou, para eu atrair algo bom. Então a gente é aconselhável, né, escolher a palavra escolho. Então quando vocês falarem assim, eu queria, não, vocês vão falar, eu escolho isso. Porque vocês trazem para muito perto de vocês o que vocês querem, entende? Eu já tenho mania de falar escolho, eu já ia falar de uma vez que é o que eu escolho. Então, a gente estar atento a todo o movimento da nossa fala. A fala, ela relata muitas coisas do que nós somos, né? A fala, ela tem um poder muito grande sobre nos relatar sobre o que a gente traz na inconsciência, o que a gente traz escondido. Então, quando eu falo para vocês das perguntas, às vezes a forma que está perguntando não é a forma que o universo ouve, tá? Ou então que vocês também possam fazer afirmações.
que pelo budismo fala mantras. Mantras são afirmações. Quais são as afirmações que vocês têm feito na vida de vocês? Quais são as afirmações que, sem vocês perceberem, vocês falam de vocês? Quantas vezes que às vezes vocês começam o dia e falam assim, nossa, hoje o dia tá estranho, né? Para mim todos os dias são os dias perfeitos, gente. Eu gosto de calor, eu gosto de frio, eu gosto de chuva, eu gosto de tudo. Vocês vão falar assim, ah, Renata, você tá meio poliana, hein? Você tá falando coisas que não acredito que você gosta disso. Eu gosto, gente. Eu aprendi a aproveitar todas as oportunidades, né? Onde que eu faço meu treino, teve um dia que tava um pé d'água, aí chegou uma moça lá, que ela chegou correndo com a sombrinha, aí ela falou assim, Deus me livre e guarde pra essa chuva. Aí começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, nossa, mas eu sou tão grata pela chuva, e fui falando sobre a chuva. Ela falou assim, eu não tinha pensado desse jeito. Eu falei assim, mas as pessoas não estão acostumadas a pensar desse jeito. As pessoas estão acostumadas a manter a vibração do outro, né? A vibração do outro. Às vezes a gente ouve as coisas aí pelo mundo e a gente toma aquilo como se fosse nosso, né? Eu costumo dizer que eu ouvi muito tempo, né? Principalmente de uns 6 anos pra cá, que o Brasil tá em crise, gente. Eu não passei pela crise. Então a crise, ela existe para quem acredita que ela existe. Isso daí é energia. Aí a pessoa vai falar assim, ah, não é possível. Eu nunca viajei tanto, nem fiz tantos cursos, nem tantas coisas igual eu fiz nesses últimos 6 anos, né? O Brasil inteiro falou que estava em crise. Eu conheço várias pessoas que ficaram muito prósperas nesses 6 anos. Que crise é essa? Essa crise existe para quem? Para quem acredita, né? Eu não acredito em crise, eu acredito que eu crio a minha realidade. Então, quando vocês criam a realidade de vocês, vocês escolhem o que vocês querem. Se vocês acreditam que existe crise, vai ter crise. Se vocês acreditam que o dinheiro não chega de forma fácil para vocês, ele vai chegar só de forma difícil. O que eu tô falando, gente, é energia. Vocês vão falar, Renata, você tá muito doida. Eu tô muito doida, gente. Eu vivo nessa loucura já há um tempo. E isso fez com que a minha vida funcionasse. E a vida de muitas pessoas que convivem comigo e me ouvem funcionasse também. Porque quem cria a realidade são vocês, sou eu. Então, no mesmo panorama que está o Brasil, eu já ouvi e vi pessoas que despontaram em questão de dinheiro. Despontaram agora, né? E muitas pessoas estão vibrando na escassez. Eu conheço pessoas que estava desempregada e agora está trabalhando, gente. E está trabalhando autônomo, entendeu? E está fazendo algo que ninguém fazia e está ganhando dinheiro. Então, que crise é essa que existe? Existe uma forte queda de desemprego, né? Tem muito desemprego, tá tendo muita dificuldade, mas a gente não pode conectar com essa energia. Essa energia existe, né? Eu já falei que nessa realidade dual, nessa matrix, essa energia existe. E ela é alimentada, você sabe como que a matrix, essa realidade dual é alimentada? Através do medo. O medo que alimenta a matriz. Essa matrix que nós vivemos, quem alimenta ela é o medo. Vocês estão vibrando medo? Ah, não, Renata, eu tô tentando manter alto, mas às vezes tem um questionamento, algumas coisas que vem o medo. Vocês têm que ter ciência da realidade, viver o mundo sem se contaminar pelo mundo. O que tem nesse mundo que eu posso ser boa para mim, para o outro e fazer a diferença, né? Eu tive contato semana passada com uma pessoa que eu liguei para dar os parabéns para ela, que era aniversário dela, e ela tava muito triste, né? Ela tava, semana passada, uma retrasada, ela tava muito triste, por causa que ela tava com medo, e ela falou comigo que tava com medo de desenvolver síndrome do pânico. Aí nós ficamos quase 1h30 conversando. E aí, quando foi segunda agora, ela me mandou um monte de fotos. Sabe o que ela fez semana passada, gente? Ela falou, Renata, na hora que você falou, as coisas que você me falou, eu dei um estalo. Eu falei assim, não posso ficar nessa situação. Eu tenho que fazer algo que eu mude essa situação. Porque a gente que é responsável pela nossa vida. Então, a gente que tem que fazer alguma coisa. Ela começou, gente, a arrecadar dinheiro para comprar tecido, para fazer as máscaras.
Ela tá numa alegria que ela já é aposentada, ela tá numa alegria que ela está toda semana, o motoboy passa na quarta-feira na casa dela, né? Essa quarta agora que foi a segunda vez, recolhe as máscaras que ela tá fazendo e leva para os hospitais. Então, quando a gente muda o jeito que a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, que não é brincadeira, é bravo, né? É bem sério. Mas quando a gente começa a ver as coisas que pode ser de uma forma mais leve, diferente, a gente começa a modificar o nosso entorno. Então eu quero perguntar para vocês, vocês acreditam na crise? Vocês acreditam que não é possível mudar essa realidade? Se vocês acreditam que não é possível, não é possível. Eu parto do princípio que as perguntas são mais importantes, né? O que eu posso mudar para eu ser uma contribuição para mim e para as pessoas, né? Então, o que eu posso fazer que faça com que a moeda, né? Que quando a gente fala em questão de abundância, a primeira que vem é o dinheiro. O que eu posso fazer que vai ser bom para mim e para o próximo, que vai trazer para mim a moeda para mim com facilidade? Então vocês começam a fazer várias perguntas, não tentem responder, porque vocês têm que dar um tempo de retorno, né? Eu já falei em uma live aqui que o Zenão, que era um pensador da época romana, ele conseguiu perceber que quando as pessoas ficam querendo a resposta sobre o que elas perguntaram ou querem muito algo, as coisas não acontecem, né? Eu já dei até o exemplo, igual, por exemplo, quando você está conversando com alguém, aí você vira e fala assim, qual que é aquela palavra mesmo? E a palavra não vem. A palavra não vem. Na hora que você esquece da palavra, a palavra aparece. Não é assim? Isso chama efeito Zenão na física quântica. Quando você fica falando que quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo, que tem que ser aquilo, que tem que ser aquilo, é como se você estivesse toda hora cavando para ver se a sementinha está brotando. O que vocês têm feito? Vocês têm confiado ou não? Vocês têm entregue e confiado ou vocês estão desconfiando? Vocês têm que confiar em vocês, porque quando vocês acreditam que tudo já está feito, muitas vezes quando eu posto no Stories, eu coloco está feito. Quando está feito, porque vocês têm que acreditar que aquilo já é parte de algo que vai acontecer, porque já está feito. Quando a gente chega a sonhar, gente, quando a gente chega a planejar, aquilo já existe, tá? Aquilo já existe. Só falta a gente colapsar com essa ideia. Então, quando as pessoas falam que isso já faz parte dos planos de Deus, faz parte dos planos de Deus. Porque quando você sonha, você já projeta o que você deseja. Vocês estão projetando o quê? Que a gente tem que fazer essa pergunta o tempo todo. O que a gente está fazendo com os nossos pedidos? O que nós estamos fazendo com a nossa vibração, com a nossa energia? Porque é a forma que vocês vão criar, né? E cria tudo, que eu já falei com vocês que o universo, que é Deus, que é toda essa potência que existe, só existe sim. Então tudo que vocês pedem é sim. Vocês estão pedindo o quê? Algo bom para vocês e para o próximo, ou vocês estão falando assim, ai gente, tá tão difícil? Vai ficar difícil, não é isso que vocês estão falando? Vai ficar cada vez mais difícil, porque é isso que vocês estão pedindo bênção, né? Para que aconteça isso. Então eu venho trazer para vocês uma reflexão, mais uma vez, sobre essa energia. O que vocês preferem? Continuar insistindo no que não dá certo ou vocês preferem arriscar? Porque pra gente mudar o que tem, a gente tem que arriscar. Tem um ditado que fala, quem não arrisca não petisca. Justamente esse ditado. Porque se eu não estou satisfeito com a minha situação e eu quero mudar essa situação, eu vou ter um risco. Tudo nessa vida tem um risco. Mas e se esse risco te levar para um lugar que você nunca esteve até hoje? Um lugar muito amplo, um lugar muito de abundância, de prosperidade, de coisas boas que vocês ainda não reconheceram que existe. Porque às vezes a gente fica tão acostumado a uma realidade que qualquer outra a gente fica até com medo de ir, né? E o medo é o que faz com que a gente fique
insatisfeitos no mesmo lugar, né? Num curso que eu fiz de Access Consciousness, a pessoa era de São Paulo e ela veio para dar esse curso e ela estava em Minas dando curso. Então, Juiz de Fora era a 4ª cidade que ela estava atendendo em Minas para dar esse curso. E aí ela falou assim que ela percebia e sentia que a energia do estado de Minas é uma energia muito presa, gente. Olha que coisa interessante. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Ela falou comigo que a energia de Minas é uma energia ligada a muitas crenças limitantes, né? Ela falou que ela já viajou para vários lugares no Brasil e que quando ela sentiu aqui, ela sentiu algo muito pesado. Por que eu tô falando isso? Quando eu falo com vocês que a gente tem que ter a questão de arriscar para dar um passo à frente, mesmo que depois a gente dê 2 para trás e avance 5, a gente tem que arriscar, porque se vocês não estão satisfeitos, ou vocês não reclamam e ficam nesse lugar, ou vocês arriscam. Vocês vão ter que mudar o lugar. Então ela falou comigo que a energia era tão densa que ela sentia, né? Que em Minas tem muita questão da religião impregnada nas pessoas, de crenças limitantes, que quem tem dinheiro é rico, que tem dinheiro é ladrão, que dinheiro não traz felicidade, essas crenças ligadas à religião. E ela falou comigo e aí eu comecei a perceber, e é muito interessante essa colocação dela, que os lugares que não tem muitas montanhas, Minas tem muitas montanhas, né, gente? Olha a quantidade de montanhas que Minas tem. Que os lugares que são mais planos, como São Paulo, como Brasília, né? Os lugares onde tem mais planície são lugares onde as pessoas, elas não têm medo de arriscar. As pessoas enxergam longe. Olha que coisa interessante. E ela falou que em Minas, a dificuldade que ela viu é que as pessoas não conseguem ter o olhar além, por causa das montanhas, gente. Vocês vão falar assim, que isso? Que coisa doida! Ela falou que existe um estudo feito dentro de Axis que os lugares montanhosos são partes físicas que limitam o ser humano a enxergar além. Olha que coisa interessante, eu adorei quando eu vi isso. E aí ela falou, por que São Paulo, Brasília foi criado no meio do nada e de repente virou uma potência. Aí vocês vão falar, mas é lógico, lá é o lugar do poder. Mas justamente, até a visão do lugar, a pessoa que escolheu o lugar, na época foi Juscelino junto com vários engenheiros e arquitetos, né? Até Niemeyer estava no meio, para poder ser um lugar de amplitude, de expansão, né? Então vocês observam São Paulo é muito plano, né? Principalmente na área ali da Paulista, que é a área mais próspera, né? Os paulistas enxergam assim, né? Enxerga bem na frente. O mineiro, ele abre hoje um comércio. O mineiro abre um comércio hoje, não está dando certo, ele não fecha. O mineiro não fecha o comércio. Eles mantêm o comércio, mesmo que o comércio dê prejuízo por causa do que as pessoas vão pensar. Porque o Minas, com essa questão de patriarcado, as pessoas ficam muito ligadas com a questão de o que os outros vão pensar. O que a sociedade vai ver na hora que eu fechar, vai falar que eu tô quebrada, né? E quando você vê São Paulo, quando você anda em São Paulo, é interessantíssimo. Você passa lá, hoje tem, por exemplo, uma farmácia. A farmácia não deu certo, eles fecham e rapidamente abrem outra coisa. Então, essa dinâmica de ver que não está dando certo e mudar está arraigada em crenças que nos limitam, tá, gente? E até que ponto a mudança não é positiva? Até que ponto vocês não estão abertos a fazer algo que vocês nunca fizeram? Porque até então vocês estão fazendo as mesmas coisas e não está dando resultado. Aí vai ficar insistindo em não ter resultados? Qual que é esse lugar que vocês escolhem, gente? A pergunta ela é muito forte.
continuar na mesma situação, seja ela qual for, seja ela em relacionamento, em trabalho, em família, que às vezes a gente, como ser humano, a gente dentro da família, a gente tem que mudar às vezes nosso jeito para poder mudar as coisas. O que vocês estão escolhendo? Vocês estão escolhendo ficar na mesmice, na mesma coisa, vocês vão ter os mesmos resultados. Então eu quis trazer esse exemplo para vocês. Eu vi aí que falaram do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quando você começa a descer a serra, você já sente um lugar, que você tá chegando num lugar diferente, né? Energia diferente, né? Eu não sei se é por causa do mar, mas a gente sente um ambiente mais aberto, né? Ainda mais que é perto do mar, abre, se expande mais, né? E isso tudo, gente, até a questão geológica do lugar, olha como influencia. Então, quando eu trouxe para vocês quarta-feira uma live extra sobre astrologia, foi justamente sobre isso, né? Se a lua que influencia nas marés da Terra, imagina como não somente a lua, mas como todos os astros nos influenciam. Então, como que a parte geológica, como a parte moral, como a parte das crenças que nós fomos criados nos influencia. E vocês escolhem o quê? Continuar do mesmo jeito? A gente não tem muito tempo. Eu adoro a pergunta e todas as lives eu faço essa pergunta. Quanto tempo você tem? A gente vive como se tivesse uma eternidade para resolver as coisas, uma eternidade para poder fazer as coisas. Dentro desse mundo meu de terapia, eu vi várias pessoas que tinham trabalhos em instituições públicas e mudaram, né? Mudaram. E quando mudaram, o resultado foi totalmente diferente, tá, gente? Porque você, quando você sabe o teto que você tem dentro do serviço do funcionalismo público, você sabe o limite que você vai chegar, né? Você já fica limitado. Olha, até a questão do concurso te limita. Você vai crescer dentro de um patamar e parar. Você vai chegar no máximo que você pode dentro daquilo ali. E se você pudesse criar mais? Mas você, dentro do funcionalismo público, você não consegue criar mais em espécie, tá? Porque você tem um teto. E essas pessoas que mudaram, né, para poder viver o que elas são. Lembra que eu falei com vocês, sendo vocês mudando o mundo? Porque a gente tem que ser a gente. Quantas vezes a gente está em algum lugar porque um dos ancestrais falaram que era seguro, que era bom, todo mundo da família faz. Até que ponto vocês vão continuar fazendo algo de alguém? Nas constelações é muito claro isso. Quantas vezes que em constelação, no decorrer da constelação, eu vi que a pessoa estava fazendo algo que não era o que ela queria. Ela estava fazendo coisas que a mãe queria, ou que o pai queria, ou que todos do clã já fizeram, né? Então, quando eu trago esse convite da abundância, eu venho convidar vocês a serem o que vocês quiserem ser. Independente que se os outros vão falar. Já falei com vocês que se eu fosse pensar nisso, eu não tinha feito nada na minha vida, né? E graças a Deus que eu segui esse caminho de fazer o que eu acho certo pra mim. O que é certo pra mim pode não ser certo pra vocês. E aí eu consigo arriscar algo que eu poderia não estar arriscando. Eu consigo acessar coisas que às vezes se eu ficasse no mesmo lugar eu não estaria petiscando, né? Então o que eu quero falar com vocês é que vocês comecem a observar o que vocês querem para a vida de vocês. Essa pergunta é fundamental, porque se vocês não estão satisfeitos no lugar que vocês trabalham, se vocês não estão satisfeitos com a vida que vocês levam, se vocês não estão satisfeitos com o relacionamento que vocês têm, gente, a gente não pode perder tempo não. Essa vida, ó, passou o tempo. E aí, o que você fez? Perdeu tempo. Então, o que eu trouxe hoje para vocês é para, primeiramente, vocês verem o que vocês querem. Vocês devem estar comprometidos com a vida de vocês, com vocês, né? Primeira coisa, que não tem como você doar algo que vocês não têm. Então, a primeira coisa é você se comprometer com vocês, o que vocês escolhem. Outra coisa, vocês precisam demandar mais de vocês, né? Para vocês terem resultados diferentes, vocês vão ter que ser pessoas diferentes. Ah, eu não fazia isso.
Ponto. Você vai ter que começar a fazer algo, você vai ter que movimentar. Porque se você quer algo que você nunca teve, você vai ter que fazer algo que você nunca fez. Porque senão você vai ter o mesmo padrão. Então, Renata, mas o curso que eu queria fazer é longe, é valoroso. Quais são as suas prioridades, né? Eu já fiz curso, gente, toda semana eu ia em Campinas no final de semana e voltava. Aí você vai falar assim, é fácil? Não, mas eu enxergava além. O valor daqueles cursos que eu fiz lá em Campinas, para mim hoje, para minha vida, eles não têm valor de moeda. Eles são coisas que nenhum dinheiro paga, porque eu conquistei. Então, o que eu quero falar com vocês é isso. Quais são as coisas que vocês estão deixando de fazer, né? O que vocês poderiam estar fazendo para ser diferente que vocês ficam pensando, não vai dar certo, né? Então eu quero, desculpa ter tossido. Não é Covid não, tá, gente? Eu quero que vocês comecem a pensar que as coisas para a gente atingir a excelência ou o diferencial, vocês vão ter que fazer algo que ninguém nunca fez, né? Então, eu começo a observar e trazer para vocês que a gente só é o que a gente dá conta de ser. E o que vocês estão fazendo de melhor, né? Hoje eu postei lá no Stories e fiz de propósito. Eu tenho uma rotina todos os dias. Então eu acordo, eu primeiro faço jejum, né? Aí eu gosto de comentar porque às vezes é algo bom para vocês. Eu tomo água com limão e sal. Aí não é para emagrecer, tá, gente? Não preciso emagrecer. Mas eu faço isso por causa da yoga e da meditação. Porque faz uma limpeza. Como que eu vou falar com vocês? Porque eu tenho uma acidez no corpo. Então, quando eu bebo, eu faço uma limpeza inicial para o dia. Então, eu faço isso, depois eu faço desjejum, faço uma leitura. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas é muito metódico. Quando você está trabalhando, você faz isso? Eu faço de outras formas, mas eu sempre tenho uma rotina. Tem que ter uma rotina, né? Porque a gente luta o tempo todo com coisas novas, né? Com coisas que a gente não foi criado a fazer. Então a gente tem que treinar. Então todos os dias, na quarentena, eu estou fazendo isso. Acabou a leitura, faço a minha meditação e saio para correr. Volto da corrida, tomo meu banho, me maqueio, seco o cabelo quando tem que secar o cabelo quando tá mais frio e arrumo casa. E depois vou estudar, gente. Estou fazendo curso online. O que vocês têm feito de produtivo e bom para vocês? Então, dentro da dificuldade, o que eu posso fazer para eu poder ser um pouquinho melhor, né? Ontem eu fechei uma compra na Amazon que eu comprei um monte de livro. Um monte de livro que eu tinha interesse, eu fechei, que agora ainda vou ter mais tempo para poder estudar, porque eu já fiquei sabendo que já prorrogou para agosto a volta às aulas nas escolas e só está prorrogando. E aí, o que eu vou fazer de bom agora, né? Quando eu falo para vocês ler o livro O Poder do Agora, é justamente isso. É o agora que eu tenho. Eu não sei se eu vou ter amanhã. O ontem já passou, então o que eu tenho agora? Então, o que vocês estão fazendo para criar essa energia da abundância? Essa abundância não é só em espécie. A espécie vem porque ela segue a alegria. Olha, essa frase eu já falei algumas vezes. O dinheiro segue a alegria. Não é a alegria que segue o dinheiro. Então, quando vocês fazem algo que vocês gostam, que vocês vibram, é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu adoro falar sobre abundância, sobre física quântica, sobre constelação. Eu adoro. Aliás, eu amo, que adoro é muito fraco. E aí, quando vocês estão nessa energia de potência que vocês gostam, vocês atraem a energia do dinheiro, tá, gente? Vocês atraem sem vocês ficar pedindo, vocês atraem normalmente. Porque ele segue a alegria, ele não vai aonde tem tristeza nem reclamação. O dinheiro é como se fosse uma persona. Renata, você é doida. Sou doida, gente, sou doida. E tô vivendo bem legal, hein? Eu sou doida e tô vivendo bem. Então eu quero que vocês comecem a identificar o dinheiro como uma energia mesmo. Assim como tudo no universo é energia, o dinheiro também é. Como que vocês querem que o dinheiro fique com vocês se vocês ficam falando que ele é difícil, dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade?
o dinheiro não vai querer ficar com vocês nunca. Nunca. Porque vocês ficam o tempo todo julgando quem ele é, o que ele é. É energia que eu tô falando. Então, quando a parte do papel, né, da moeda, é só uma das facetas. O que vocês têm feito com todas as graças que vocês recebem durante o dia. Quantas coisas, só da gente acordar, né, gente, no meio de uma pandemia, onde muitas pessoas não estão tendo oportunidade de acordar porque foi o último abrir dos olhos, só isso a gente já tem que ser grato. E quantas coisas que acontecem durante o dia. Então, o que eu tenho para falar com vocês, que para vocês terem resultado diferente, vocês vão ter que fazer algo que vocês nunca fizeram. E você deve estar disposto a escolher, perder, criar, mudar e fazer qualquer coisa. Porque se vocês ficarem na mesmice, não vai ter nada diferente. Então, vocês têm que estar dispostos até perder. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? É coisa de muita loucura. Porque às vezes a gente perde no negócio e lá na frente a gente ganha, sabe? Quantas vezes na minha vida algo não foi atendido do jeito que a minha mente queria e lá na frente eu tive um retorno que era diferente do que eu pensava. E se eu tivesse me envolvido com aquilo, eu não teria a oportunidade de ter recebido aquilo naquele momento, né, gente? Então, é que vocês fiquem atentos a essas três coisas. Vou repetir. Você deve estar comprometido com vocês. O que vocês têm se comprometido todos os dias? Vocês acordam reclamando? Ou vocês acordam que o dia vai ser um dia de vitória? Vai ser um dia de muitas alegrias, vai ser um dia de mudança na vida de vocês? Isso é uma boa pergunta, né? Vocês estão comprometidos com vocês? Vocês precisam demandar de vocês o melhor que vocês têm, porque a gente fica sempre nivelando por baixo, a gente fica sempre falando assim, tá bom, né? Tá bom. Não, vocês podem ser melhores. Essa cobrança é saudável quando eu demando de mim o que eu quero em relação a algo que às vezes me incomoda. Se é questão financeira, se é questão de relacionamento, se é algo que não está dando certo, vocês têm que ver. Vocês têm que demandar de vocês uma energia que faça vocês mudarem isso, entende? Porque senão vocês vão ficar parados. Então vocês têm que correr atrás disso aí e demandar energia para vocês fazerem. E vocês devem estar dispostos a escolher se vai perder, se vai criar e se vai mudar qualquer coisa. Porque às vezes acontecem as perdas, às vezes acontecem umas mudanças que inicialmente não estão do jeito que vocês querem e lá pra frente vocês começam a observar que tudo estava alinhado. Só existe alinhamento, gente. Só existem coisas que acontecem com a permissão divina. E a gente fica duvidando se isso é verdade ou não é verdade. Quem quiser perguntar alguma coisa pode ir colocando aí, que eu disparo a falar, porque é um assunto amplo e eu não gosto de perder tempo, né? E eu quero que vocês comecem a ver isso. E se vocês começarem a fazer essa mudança e ver as possibilidades, né? Se vocês começarem a se permitir, a gente não se permite muita coisa, gente. É sério que eu tô falando isso, esse assunto nem é dessa live. A gente não permite muitas coisas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você tá tão bonita. Eu permito, tá, gente? Vocês podem falar que eu tô bonita, que eu aceito, eu recebo aquilo com maior gratidão, porque a gente, às vezes a pessoa fala assim, você tá bonita, aí a pessoa fala assim, essa roupa é velha. Aí a pessoa fala assim, nossa, seu cabelo tá lindo, nossa, tá sujo, né? A pessoa só vai elogiando e vocês só vão justificando para não receber. Se vocês não estão sabendo nem receber elogio, vocês vão receber espécie? Não vai receber não, gente, infelizmente. Que é tudo a mesma energia, só que elas aparecem de forma diferente. Essa questão de receber elogio, eu ouvi do padre Fábio de Mello, que ele fala que tem pessoas que não servem nem para receber elogio, já justifica, né? Então, que vocês possam aprender a receber. Receber como? Quando alguém vira te dá um presente, isso é muito claro, a pessoa te dá um presente porque ela quer te dar um presente como forma de gratidão, ela quer te dar esse presente, e aí você vira e fala assim,
Nossa, eu tenho que comprar um presente para você. Primeira coisa que a pessoa faz. Quando vocês recebem um presente, a primeira coisa que vocês pensam é o quê? Nossa, eu tenho que ir lá na loja comprar alguma coisa para fulano, porque me deu presente. Então, fica naquela questão de não saber. Isso é não saber receber, tá, gente? Então, alguém me dá algo, aí eu já quero devolver. É como se aquilo fosse pesado. Então, desde criança, muitas vezes a gente aprendeu, né? Tá na casa dos outros, se alguém for dar alguma coisa, não pega, né? E essas crenças foram nos limitando, né? E aí a gente começou, as pessoas quando faz algum favor pra gente, a gente já fica preocupada, nossa, o que eu vou fazer pra ela pra poder retribuir o que ela fez por mim? Não precisa ser naquele momento, numa hora que ela precisar, você retribui. O que eu tô falando que não é que vocês não devam retribuir, gente. Eu tô falando que vocês devem saber receber. Recebem. E lá na frente, quando der uma vontade, passou numa loja, viu alguma coisa que você sabe que a pessoa gosta, vou levar, que aquele dia eu gostei tanto daquilo que ela fez por mim, mas não ficar naquela. Eu recebi, eu tenho que ir lá rápido comprar alguma coisa, porque ela me deu de presente, né? Então, é saber receber. Quando a gente sabe receber nas pequenas coisas, a gente mostra para o universo que a gente está apto a receber qualquer coisa, tá, gente? Qualquer coisa. E aí eu faço aquela pergunta, né? Universo, me surpreenda com algo maravilhoso, né? Quando a gente faz isso, a gente faz o tempo todo uma conexão de mostrar para o universo que a gente está apta, né? Tem uma frase que eu também gosto muito e eu faço sempre ela quando eu estou correndo, porque é bom a gente... Vocês vão falar que eu tô muito doida, mas essa live minha é muito doida. Quando eu tô correndo, ainda mais que eu corro ao ar livre, eu falo alto, gente. Ainda mais que eu corro sozinha, eu falo, universo, se tem algo que você queira dar e essa pessoa não queira receber, universo, manda pra mim. Então, o que eu tô dizendo? Que tem muita gente que às vezes está prestes a receber algo muito bom, tá prestes a receber coisa muito boa e a pessoa deixa de receber e ela não quer receber. Então eu falo pro universo, já que ela não quer, pode mandar pra mim que eu quero. Então, a gente tem que se conectar com essa energia. Essa energia da gente se ligar à abundância, que eu sou merecedora, né? A gente tem que sentir que é merecedora, gente. A gente tem que sentir. Porque senão, se eu que sou eu, não me acho merecedora, a energia que eu mando para todo mundo é que eu não mereço. Olha que coisa séria. Aí no trabalho você vai receber uma promoção, como você acha que você não merece, mesmo merecendo, você vai para um cargo já com medo, que você acha que você não merece. Aí você vai assim, meu Deus do céu, vai que acontece alguma coisa que eu não vou dar conta, né? O que vai acontecer lá? Aí você já vai com medo. Então é vocês tomar para vocês como já é de vocês. Isso é de vocês, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não é? Então, quando vocês mostram essa energia de pode mandar para mim que eu dou conta, vocês conectam com algo grande e aí vocês mostram o que vocês vieram para ser, né? E não o que vocês se limitaram a ser. Eu já falei com vocês que vocês vieram, assim como eu, para ser luz. E quando a gente se limita, a gente vai nos tampando e a nossa luz não aparece. E aí, o que vocês têm feito de bom para vocês e para o próximo? Primeiro vocês, tá, gente? A gente não pode perder o foco que primeiro é vocês, depois são os outros, né? Porque para Deus só existe vocês, não existe o outro. Então vocês têm que permitir a ser qualquer coisa, entende? Ser qualquer coisa. Se vocês hoje trabalham, por exemplo, no serviço público, se vocês acham que vai se dar bem no artesanato, mas isso vai fazer feliz, porque às vezes você está adoecendo. Quando a gente não está no lugar que o nosso coração pede, nós perdemos saúde, tá, gente? Isso é constelação familiar. Isso é desconexão de energia. Então, quando eu estou no lugar que eu estou fazendo algo que eu não gosto, além de eu não chamar essa energia da abundância, eu vou perder saúde.
eu vou perder saúde, porque eu estou o tempo todo fazendo algo que eu não gosto. Então eu estou lutando todos os dias quando eu saio de casa, meu corpo vai cansado para o trabalho, né? Então quando todos os dias vocês só vão me ver do jeito que vocês estão me vendo, gente. Vocês só quando eu tô correndo que eu não tô assim. Mas vocês sempre vão me ver arrumada, cheirosa, bonita. Sabe por quê? Porque é a hora que é como se eu estivesse abrindo o dia. Então eu tenho que estar na minha potência. Se eu não me acho bonita, se eu não me acho cheirosa, se eu não me acho feliz, quem vai achar? Então vocês têm que fazer com vocês o que vocês gostariam de ver no mundo, entende? Para vocês já terem essa energia. Eu saio para trabalhar já maquiada, eu já saio para trabalhar como se eu fosse para uma festa. É sério, gente, eu vou arrumada. Não vou com a intenção de ser melhor, nem esnobar, nem nada. Eu vou por mim. Eu passo meu filtro solar que é com cor, eu vou da melhor forma possível, que pra mim, o meu trabalho é aonde eu me realizo, é uma festa pra mim. A moça que faz minha limpeza de pele e a minha sobrancelha, ela sabe certinho quando eu tenho corrida fora, de Juiz de Fora, porque quando eu apareço lá, é para eu me arrumar para poder correr. Porque eu trato as coisas que eu gosto como se fosse uma festa. Eu estou aqui, eu poderia estar com outra roupa, mas eu quis colocar minha roupa roxa, que eu adoro roxa. Eu falei assim, eu vou colocar essa blusa, que eu acho ela linda, né? Eu acho ela linda, a cor dela é maravilhosa, eu vou fazer desse jeito. Então, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, a gente tem que estar por inteiro, como se estivesse indo pra festa. Vocês estão indo pra festa quando vocês estão indo trabalhar? Vocês tem feito da vida uma festa ou vocês estão esperando a festa? Eu não espero a festa não, gente. Não pode esperar a festa. Todos os dias a vida tem que ser uma festa. Todos os dias a vida tem que ser algo único. Porque senão a gente passa nessa vida esperando algo que talvez nem vai acontecer. Então quando vocês começam a trazer essa energia para vocês começam a dizer para o universo, pode trazer qualquer coisa boa aqui para mim, que todos os dias eu aproveito como se fossem únicos. Então, o que vocês têm feito aí com a energia de vocês? Vocês têm convidado para ser a energia da festa ou a energia da escassez? Porque se vocês já vão para o trabalho sem querer ir, o corpo já pesa, tá, gente? O corpo já pesa. Eu já falei com vocês que o corpo fala. Vocês vão, às vezes, não vão tão assim na presença, então às vezes vocês vão com aquela roupa mais ou menos, né? Ai, vou também, não quero, nossa, hoje eu não tô tão bem. Aí vocês vão falar assim, mas Renata, todos os dias? Todos os dias. Porque eu já falei com vocês que a gente não nasceu assim, a gente treina, não é? Então até aqueles dias que dá vontade de não fazer, aí que é o dia que tem que fazer, tá, gente? É treino. Aquele dia que dá uma quedinha, porque todos os dias se você me perguntar como que eu estou, eu vou falar que eu estou ótima. Então, quando o dia cai para muito bom, né? Que pode cair para muito bom, gente. Para bom não cai não, é ruim de deixar cair para bom. Então, quando ele cai para muito bom, que também eu não gosto de muito bom, que eu já acho fraco, eu já faço algo que me traga essa força, entende? Então a gente luta com a gente todos os dias. Eu não tô falando com vocês que é fácil, eu estou falando com vocês que é treino. Então quando vocês treinam que a vida é algo mágico, que a vida pode ser algo muito bom ou ótima, vocês começam a criar essa vida. Vocês começam a ver coisas maravilhosas em pequenas coisas, sabe? Se vocês começam a perceber coisas que ninguém percebe, vocês começam a ser gratos, e a gratidão não é verbalizada. A minha gratidão, eu verbalizo aqui que eu estou na live, mas eu não verbalizo a minha gratidão geralmente é de contemplação, sabe? Eu tenho um sentimento de contemplação, de ser muito grato por tudo assim, que chega até a mim, de tudo que chega até a mim. Então, assim, vocês têm que permitir a escolher a vida de vocês.
escolher a roupa de vocês, escolher a máscara que vocês vão sair, né? Que a gente às vezes não tá bem, qual que eu vou? Vou com aquela lá da risada. Escolher um trabalho que dê prazer, escolher o que vocês gostam de comer, né? Conectado com a alimentação saudável, né, gente? Porque se o corpo é um veículo que a gente utiliza para estar aqui, então ele tem que ser bem cuidado, né? Carro, que é máquina, passa por revisão. Imagina o corpo, né? Eu acho impressionante o corpo humano, quando vocês olham ele pelo mecanismo, sem brincadeira. Pessoa que olha um corpo humano e não acredita na presença de Deus, na existência de Deus, do universo, a pessoa, sem brincadeira, é muito cética. Então, quando vocês olham, igual, por exemplo, já viu quando vocês machucam a pontinha do dedo e aí vocês colocam um microporo, um band-aid? Vocês veem que aquilo lá desgasta o tempo todo, molha, suja, que é confusão. E aí quando você vê a pele, gente, a pele humana, eu acho a coisa... Eu fico admirada com o corpo humano, eu fico admirada. E você vê a pele, como que você pode lavar, né? Essa pele tá contigo, né? Essa minha pele tá comigo, vai fazer 43 anos e tá aqui do jeitinho. Olha que perfeição. São coisas que os outros vão falar assim, nossa, que viagem. Mas é uma coisa assim tão divina, um tecido que a gente usa, calça jeans que é um tecido duro, a gente usa e passa um tempo já começa a esgaçar e você vê a questão da pele, a perfeição desse tecido. Então assim, quando vocês começam a contemplar a grandiosidade de tudo que existe, vocês atraem essa energia e também se tornam grandes, sabe? Porque a gente sabe que é parte de uma criação de um ser, não, de uma energia muito grande. Então eu quero convidar vocês a se permitir a mudar, né? Que só tem uma frase que só os tolos nunca mudam. Eu concordo com essa frase. Eu mudo o tempo todo, né? Hoje eu estou falando isso com vocês, hoje eu estou desse jeito. Eu posso começar uma outra live e mudar totalmente o que eu tô falando. Eu me dou esse direito. Eu me dou o direito de ser o que eu quiser ser. E muitas das vezes a gente não permite isso, né? Muitas das vezes, só para vocês terem um exemplo bobo e clássico, né? Somos 4 filhas, aliás, somos 6 filhas, 2 não nascidas, 4 que a minha mãe teve em vida, né? Minha mãe tem em vida nós 4. Meu pai sempre gostou de futebol. E como são 4 mulheres, lá em casa tudo que é esporte, sempre fui eu que participei e pratiquei esporte. Eu adoro futebol. E eu, a única filha do meu pai que gostava de futebol. Meu pai vascaíno, começa a torcer pro Vasco. E aí, gente, eu sempre torcia pro Vasco, mas doida pra ser flamenguista. Olha a situação, doida pra ser flamenguista. E aí, tinha um conflito dentro de mim, porque eu queria ser flamenguista, mas eu não podia fazer isso com meu pai, porque a gente ia muito em estádio. E aí eu fiquei sendo vascaína por convenção, né? Por uma crença do meu pai. Então a gente acaba sendo o que a gente não quer ser, em detrimento de alguém que a gente ama muito, né? Isso é constelação familiar. E aí eu fiquei 42 anos sendo vascaína, né? E o meu marido é flamenguista, meu filho nasce, ele começa a querer torcer pro Vasco, e ele muito novinho, e eu vi ele vibrando com o Flamengo, eu falei assim, meu filho, eu te abençoo se você quiser torcer pro Flamengo, você pode torcer pro Flamengo, a mamãe torce pro Vasco por causa do vovô, você não precisa torcer pro Vasco por causa da mamãe, porque a mamãe, aí eu falei, eu nem ligo pro futebol pra ele poder ir, e ele falou assim, então mãe, você não vai ficar triste? Eu não, ele é porque eu sou doido pra ser flamenguista, aí ele torce pro Flamengo, já minha menina nasceu flamenguista. E aí, gente, a casa de 3 flamenguistas, você doida pra ser flamenguista, o Flamengo vai pra final do Mundial o ano passado. E aí eu vou pra casa de uma amiga minha, todo mundo é flamenguista e eu vascaína. E o meu coração já tava assim, ó, doido pra poder... E eu torço, tá, gente? Porque eu não sou desses times que eu era vascaína, mas eu torço pro Brasil.
e torci pro Flamengo. Na final, eu falei isso com meu marido. Márcio, eu cansei de ser vascaína. Eu vou ser flamenguista. E aí, eu com 42 anos, com muitos amigos que são vascaínos, eu fiz a opção de ser flamenguista. Eu fiquei muito tempo fazendo escolha que não era minha. E aí eu quero falar com vocês que essa é uma escolha boba, simples, mas que me prendia, porque eu não podia fazer o que eu queria fazer. Eu não podia torcer do jeito que eu queria torcer. Porque eu, na verdade, queria torcer pro Flamengo. Então, eu, com os 42 anos, eu consegui pedir bênção pro meu pai e fazer um pouquinho diferente. Meu pai não acreditou. Eu falei assim, pai, agora me permite ser flamenguista, porque eu fiquei muito tempo como Vasco. Não sei se eu vou ter mais 40 anos pra frente. Aí, eu mudei. Se as pessoas mudam até o sexo, gente, por que a gente não pode mudar um relacionamento, mudar uma profissão? As pessoas mudam o sexo. Então, a gente tem que ter essa permissão na nossa vida pra gente mudar as coisas, né? E olhar para a situação financeira. Vocês têm olhado para a situação financeira de vocês? Porque para eu criar, eu tenho que saber o que eu tenho de finanças, o quanto entra e quanto sai. Se tá entrando uma quantidade e tá saindo uma quantidade, vocês têm que começar a equilibrar essa quantidade, né? Então, olhar para a questão financeira é uma questão primordial para quem quer criar. Porque se vocês criam para pagar, vocês vão ter sempre a conta. Se vocês criam para fazer algo mágico na vida de vocês, vocês vão conseguir criar mais. Então, vocês têm que começar a ver a finança, a olhar essa questão do dinheiro. O que eu devo? O que eu tenho para pagar? Então, vocês começam, dentro da parte financeira, a ter uma visão do potencial de criação de vocês, né? A pessoa, igual, por exemplo, o que eu posso fazer e criar que me dê me proporciona mais coisas que me dão valor a mim. Eu falei que uma forma de trazer o dinheiro de volta é investir em vocês, porque quanto mais vocês são, mais vocês podem ser. Então, vocês criam essa energia de retorno financeiro para vocês enquanto vocês investem, né? Então, e se vocês pudessem imaginar qualquer criação na vida de vocês, se vocês pudessem imaginar, hoje, se o dinheiro não fosse a questão, o que vocês fariam da vida de vocês? Vamos supor que não existe dinheiro, entende? Olha que loucura. Não existe o dinheiro. O que vocês fariam para ser felizes? Sem o dinheiro. Imagina. Pensa aí o que vocês fariam para poder vocês serem vocês. Porque muitas vezes a gente fica em decorrência do dinheiro, né, gente? A gente fica vivendo em decorrência do que eu tenho que pagar, né? Então, por exemplo, o cartão, a pessoa que utiliza muito o valor alto do cartão, ela cria na imagem de energia dela que ela tem que primeiro gastar para depois pagar, né? Então, ela não tem o dinheiro, ela gasta. Então, ela gasta primeiro para depois ter. Então, peraí, ela tem que ter um poder de criação violento, porque se ela gastar muito, então, aí a pessoa fala assim, esse mês eu não tenho o cartão, não posso usar o cartão todo. Aí ela fala assim, vou fazer um empréstimo. O empréstimo é a mesma coisa que o cartão, tá, gente? O empréstimo vai pagar lá na frente, vai pagar algo que vocês já gastaram. Então, vocês gastam para criar, o que vai pagar, olha a confusão. Vocês gastam, né, primeiro e depois vai criar. Só que vocês vão criar para pagar. Olha o ciclo vicioso que vira isso, né? Meu cartão de crédito é R$400, não dá para comprar nada valoroso, porque foi a energia que eu encontrei boa para eu poder guardar o dinheiro e comprar as coisas que eu quero no dinheiro. Porque senão a gente cria o hábito de comprar para pagar, né? E é interessante a gente ter o dinheiro e comprar, porque senão você compromete a energia só para ficar pagando. Vocês estão entendendo o que eu tô falando quando eu falo essa questão da energia? Porque a ideia que você manda pro universo é que você tem que criar para pagar. Peraí,
Eu vou ter que ficar toda vez criando, então você vai criar a medida daqui e dali. E se você não tiver compromisso financeiro e criar, e tudo que você criar for para sua energia? Então essa é a reflexão que eu trouxe para vocês hoje sobre mudanças, tá? Sobre mudanças. O tempo vai finalizar, eu quero que vocês se permitem mudar. E olhe para a energia do dinheiro como uma forma de contribuição na vida de vocês, tá bom? É muito assunto, gente, é muita alegria. Eu só tenho a agradecer a vocês. Um beijo, tá?